Você já entrou em um lugar e percebeu que algumas pessoas são respeitadas imediatamente, sem dizer quase nada, enquanto outras falam mais, tentam agradar, explicam demais e mesmo assim são ignoradas? O mais perturbador é que isso não tem quase nada a ver com aparência, dinheiro, força física, mas sim com pequenos padrões que o cérebro humano reconhece em menos de um segundo. E o mais assustador é que você provavelmente já está sabotando o respeito que poderia receber sem nem perceber. A intenção desse vídeo é mostrar o que essas pessoas tão respeitadas fazem diferente em silêncio e por que isso muda completamente como os outros a enxergam. O respeito social não é algo que se pede, nem algo que se explica. Ele é algo que o cérebro humano calcula automaticamente com base em sinais sutis de comportamento, postura e linguagem. Isso significa que muitas vezes você não perde respeito pelo que diz, mas pelo que transmite sem perceber enquanto fala, afetando desde entrevistas de emprego até relacionamentos e amizades, porque todos nós estamos constantemente sendo avaliados sem perceber. O mais assustador é que esses julgamentos acontecem em menos de um segundo, e depois disso, o cérebro só tenta justificar a primeira impressão já tomada. Um dos primeiros truques psicológicos para ser respeitado instantaneamente está ligado ao que a psicologia social chama de percepção de dominância calma. Pessoas que falam devagar, fazem pausas e não tentam preencher todos os silêncios são automaticamente percebidas como mais confiantes. Em estudos de linguagem não verbal, observou-se que indivíduos que reduzem gestos excessivos e mantêm contato visual consistente são classificados como mais líderes, mesmo quando não tem autoridade formal. Isso já foi demonstrado em pesquisas associadas à linguagem corporal e hierarquia social. Mas isso não é a parte mais surpreendente, porque existe um experimento clássico de um psicólogo chamado Solomon Asch sobre conformidade social que mostra que seres humanos tendem a seguir o grupo mesmo quando sabem que o grupo está errado. O que significa que respeito também pode ser transferido socialmente. Se o grupo te trata como alguém relevante, as pessoas de fora desse grupo tendem a acreditar nisso quase automaticamente. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. O cérebro humano não responde ao que você é, mas ao que ele acredita que você representa dentro da hierarquia social. E isso muda tudo. Em outro estudo relacionado à percepção de status, pesquisadores observaram que pessoas que entram em uma sala sem buscar aprovação imediata são percebidas como mais competentes, enquanto aquelas que tentam ser aceitas rapidamente acabam sendo vistas como menos importantes. E o que acontece depois chocou os pesquisadores, porque o simples ato de esperar antes de falar alterou completamente a forma como o grupo avaliava a autoridade daquela pessoa. As pessoas que passam um ar de autoridade falam baixo, de um jeito calmo, pausado e escutam mais do que fala. Aquelas pessoas que chegam falando alto pelos cotovelos, gesticulando e tentando ser o engraçadão são os que menos transmitem autoridade. Agora existe um nível mais profundo disso tudo, que quase ninguém fala, que envolve o conceito de calor humano versus competência. Estudos observam que o cérebro humano forma julgamentos rápidos baseados em duas condições principais: se alguém parece confiável e se parece competente. E o mais curioso é que você pode ter alta competência, mas se transmitir insegurança emocional, o respeito desaparece quase instantaneamente. E isso explica por que algumas pessoas tecnicamente menos preparadas são tratadas como líderes naturais, enquanto outras extremamente qualificadas não conseguem ser levadas a sério. Como, por exemplo, pessoas defendendo políticos, mesmo sabendo que eles já fizeram de errado e dos crimes que eles cometeram. E isso revela algo profundo. O respeito não é racional, ele é automático e emocional. E aqui entra uma contradição inesperada. Quanto mais você tenta provar valor, menos valor você parece ter, porque o cérebro interpreta excesso de explicação como insegurança, não como competência. E existe ainda outro detalhe ignorado. Pesquisas sobre percepção social mostram que pequenos sinais como hesitação na voz, sorrisos forçados e movimentos repetitivos podem reduzir drasticamente a percepção de autoridades, sem que ninguém consiga explicar o motivo conscientemente. E o mistério é que o cérebro humano está sempre tentando responder uma única pergunta em qualquer interação. Essa pessoa tem controle da própria realidade
ou está buscando aprovação? E a resposta define todo o nível de respeito que você recebe. E aqui está a revelação mais poderosa de todas. O respeito não é conquistado quando você tenta ser respeitado, mas quando você demonstra que não está tentando competir por ele. Porque o cérebro humano associa necessidades de aprovação com baixa posição social, e isso significa que quanto mais você busca validação, mais você a perde, enquanto pessoas que focam apenas no que estão fazendo, sem pedir permissão emocional, são automaticamente colocadas em posição mais altas na hierarquia mental. E isso conecta todos os estudos anteriores, porque postura, silêncio, controle emocional e ausência de justificativas excessivas formam um único padrão psicológico, o padrão da autonomia percebida. E uma vez que esse padrão é detectado, o cérebro do outro muda completamente a forma como te trata sem que ele perceba. No final, ser respeitado não é sobre dominar ninguém, nem sobre impor força, mas sobre reduzir sinais de insegurança, que o cérebro humano interpreta como baixa posição social. Isso acontece em silêncio, em detalhes que parecem pequenos, mas que moldam completamente como sua presença é sentida em qualquer ambiente. E talvez a parte mais importante disso tudo é perceber que o respeito que você busca nos outros muitas vezes precisa começar pela forma como você se comporta. Agora a pergunta que fica é: você acha que as pessoas te respeitam pelo que você realmente é ou pelo padrão de comportamento que você inconscientemente treinou nelas ao longo da sua vida? E se você mudar seu comportamento em uma conversa, você acha que a forma como o mundo te trata mudaria completamente? Escreva nos comentários o que você acha disso tudo, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!